Aleluia, da honra, toda a glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia maravilhoso na presença de Deus. Quando começamos o dia, nós temos essa responsabilidade em entregar a palavra de Deus a todos presos, cativos e oprimidos. E hoje a palavra é responsabilidade. E hoje Deus fala para mim e fala para você, a responsabilidade é sua. Irmãos, nós vivemos num mundo que as pessoas não têm responsabilidade. Responsabilidade com a família, responsabilidade com os filhos, responsabilidade com o trabalho. E o principal, que é o tema de hoje, a responsabilidade com a casa de Deus. A responsabilidade com as coisas do Senhor. E muitas das vezes, essa palavra responsabilidade, nós transportamos para outras pessoas. Nós começamos a colocar a culpa em outras pessoas, sendo que a responsabilidade é nossa. Eu queria dizer para você, a responsabilidade dos seus atos, a responsabilidade das suas decisões são suas. Você é responsável, irmão. Você é totalmente responsável de cada coisa que está acontecendo na sua vida. Hoje nós vamos aprender a ter responsabilidade, a termos responsabilidade com a obra de Deus, a ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Para quê? Para nós alcançarmos a nossa salvação, para conseguirmos a nossa coroa da vitória. Porque Jesus veio para perdoar, para recuperar e para tirar todas as pessoas que estão presas, cativas e oprimidas de Satanás. Eu queria que você recebesse a palavra em nome de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1. Nós vamos estar lendo versículo Tiago, capítulo 1, versículo 14. E vamos expor o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. E entendermos a nossa responsabilidade com o Senhor. Eu queria dizer para você, meu irmão, que tudo de mal que está acontecendo na sua vida, de tudo que não está dando certo na sua vida, essa opressão que você está vivendo, a responsabilidade é sua. Hoje você vai aprender isso com a palavra de Deus, amém? Vamos ler? Tiago, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, aleluia, glória a Deus. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Vamos orar? Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, estamos aqui, Senhor, mais um dia maravilhoso, Senhor, aguardando a Tua volta, o Senhor nos consertando através da Tua palavra, mas para isso, Senhor, precisamos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala conosco através dessa palavra. Precisamos ter responsabilidade nos nossos atos, no nosso falar, no nosso ir e vir, para não desagradar o Senhor, para não pecar contra o Senhor. Essa oração que eu faço é da vitória do irmão, da irmã que está escutando essa oração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Querido irmão, querida irmã, a responsabilidade é sua. Tiago, capítulo 1, versículo 14, que nós lemos. A palavra de Deus é bem clara, mas cada um é tentado. Todas as pessoas são tentadas, todas as pessoas são isca de Satanás. Então, essa tentação que você tem, todas as pessoas têm. E essa tentação, a palavra de Deus é quando a gente é atraído por alguma coisa que é mal, alguma coisa que não vai nos fazer bem, e é engodado pela nossa própria concupiscência, é a nossa carne fraca. Aí nós somos tentados, nós somos atraídos, assim diz a palavra, e somos engodados na sua própria concupiscência.
Então nós caímos na armadilha de Satanás, porque somos fracos. A palavra de Deus quer dizer que a recompensa para a fiel e firmeza nas provações foi declarada no termo do presente e do futuro. Então, você vai ser tentado agora e futuramente. Não vai parar, essa tentação vai vir. O homem que se mantém firme, você que está sendo tentado, se manter firme, vai ser verdadeiramente feliz, vai ser verdadeiramente vitorioso. E também receberá a coroa da vida. Nós lutamos para recebermos, irmão, a coroa da vida, o qual o Senhor, Ele prometeu na sua palavra aos que amam. O genitivo da vida está na oposição da coroa. Se nós não consertarmos a nossa vida, aceitarmos Jesus, nós não vamos receber essa coroa da vida, que é a nossa salvação. A coroa da vida, a palavra de Deus, é um dom que todos aqueles que amam a Jesus, que amam a Deus. Como é que você pode provar esse amor ao Senhor? Largando tudo, deixando o seu passado, a concupiscência da carne e vivendo a Cristo cada dia. Viver a Cristo é viver em retidão. Viver a Cristo é viver sem pecar. Viver a Cristo é viver sem mentir. Através da nossa fé. Através do nosso amor a Deus. Através desses dois indicativos, que é a fé e o amor a Deus, nós vamos ganhar a nossa vida eterna. Entretanto, uma confirmação bíblica, isso que eu estou falando com você. Que Deus tenha abundantemente bênçãos reservadas para você, meu irmão. Mas só para aqueles que Ele amam. Que amam a Deus. Aqueles que se voltam ao Senhor. Aqueles que buscam o Senhor. E que guardam, principalmente, essa palavra. Os seus mandamentos. E as pessoas que servem a Deus fielmente. A qualquer custo. Não tem preço. Porque a palavra diz lá no versículo 14. Tiago falou. Ninguém sendo tentado, não. Mas cada um é tentado quando é atraído. Então quando você for tentado, você vai ser atraído. E você vai ser engodado pela sua própria concupiscência. Vai ser enganado, irmão. Vai ser traído pela sua própria vontade. 1 Coríntios capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que amam. Então, meu irmão, a responsabilidade é sua. As coisas que você não vai ver e as coisas que você não ouviu, você vai passar a ver e vai passar a ouvir. Porque o Senhor está ao seu favor. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, faz parte de uma seção do versículo 12 até o versículo 18. É um complemento dessa responsabilidade que contrasta todas as nossas aprovações. No versículo 12, Tiago fala assim, versículo 12, bem-aventurado, quer dizer, as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo, o homem que suporta essa tentação. Né? Antes eu fumava, hoje eu não fumo mais. Antes eu bebia, eu não bebo mais. Antes eu adulterava, hoje eu não adultero mais. Antes eu pensava mal das pessoas, hoje eu não penso mais. Eu suporto toda a tentação. Por quê? Versículo 2 diz, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Com a tentação no versículo 13, Tiago fala assim, ninguém sendo tentado diga,
de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Versículo 14, Tiago diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Aí que é o complemento. Pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio erro. Então Deus hoje mostra para mim e para você que a responsabilidade é sua, meu irmão. Essa mudança tem que vir de você. É o acesso que você vai ter a Deus, mas depende da sua mudança, depende das suas atitudes. Versículo 15 diz assim, depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer, você aceitando o pecado, pecando, da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, você concluindo o pecado, vai gerar a sua morte. Então, Tiago deixa bem claro que a responsabilidade é sua, meu irmão. Muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade das pessoas, culpa das pessoas, as coisas não estão dando certo da igreja, que é a culpa de fulano, de Beltrano, a culpa é do pastor, a culpa é do meu patrão, na nossa casa a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, mas a responsabilidade da sua mudança, de você afastar do pecado, para você conquistar a sua salvação, a responsabilidade é sua, meu amigo. Você é adulto suficiente para entender essa palavra. O apóstolo esclarece que Deus não tenta ninguém no versículo 15. Deus não tenta ninguém. Essa tentação que você está tendo é da sua própria consciência, da carne, da fraqueza da carne. A tentação, ela surge de dentro do nosso coração. Da própria concupiscência, assim diz a palavra. Aqueles desejos pecaminosos. Nós somos atraídos, assim diz a palavra aqui, ó. Atraídos, no versículo 14. Atraídos e engodados. A linguagem sugere uma isca. Não é você pegar uma varinha de pesca, colocar uma carne, uma isca. O peixe vai ser seduzido a cair na isca. Assim é o pecado. Você próprio é seduzido pela sua própria concupiscência. O pecado nos atrai através dos nossos desejos desordenados. Nós não conseguimos segurar os nossos desejos, porque a nossa natureza é pecaminosa. A raiz da queda a raiz da queda não está nem em Deus e nem no diabo. Embora ele explore isso. O diabo explora isso. Explora essa queda que nós temos pelo pecado e usa ao seu favor. Mas como os nossos maus pensamentos, que nos atraem. A natureza que nós temos, essa humana e caída. Marcos capítulo 7 lista os males que saem do coração da pessoa. Sabia? Os males que você tira do seu coração, Marcos capítulo 7, versículo 21, vai listar. Aos maus pensamentos que nós temos das pessoas. Isso é uma lista pecaminosa. Espírito maligno nós temos. Imoralidade sexual, irmão. O que tem homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores, pastores de igreja, irmão, que está caindo nessa imoralidade sexual através da internet, das oportunidades da internet. Pessoas que roubam tanto fora da casa de Deus como dentro da casa de Deus. Pessoas que matam, homicídio. Não é porque você deu um tiro que você matou, não. Mas se você condenar um irmão, se você falar uma palavra de ofensa, você está matando um irmão dentro da igreja. Adultério, quantas pessoas estão se adulterando, né? A cobiça nas coisas dos outros. A pessoa conquista uma coisa, você fica com inveja, com cobiça. A inveja é um espírito muito forte, maligno, que nós temos. Conclui que todas essas coisas negativas vêm de dentro de nós, do nosso contaminando a nós. Por isso que eu digo para você, por isso que o Senhor diz, a responsabilidade
é sua. Para concluir, Marcos 7:21, porque do interior do coração de uma pessoa procede os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos e os homicídios. No versículo 22 diz assim: os adultérios, as avarezas, as maldades, o engano, a linguagem obscena, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. E no 23 conclui: todos estes males vêm de dentro da gente, irmão, e contaminam as pessoas. A responsabilidade é sua. Pare de culpar os outros, pare de culpar as pessoas, sendo que você é responsável por causa desses espíritos malignos que você está deixando, que você está cultivando dentro do seu coração. Por isso que hoje Deus fala com você, é responsabilidade sua. Levante sua mão, pede perdão a Deus. Pode ser agora, nesse momento, o Senhor te perdoa, de coração aberto. Peça ao Senhor para tirar esses males do seu coração. Hoje vamos aprender 3 lições. A responsabilidade é sua. Lições que vamos levar para o nosso coração. E vamos aprender com a palavra de Deus. A primeira lição dessa manhã maravilhosa: a origem da tentação. Tiago desmonta essa ideia, que todo mundo tem, que a gente cansa de se escutar. Deus me tentou. Ou o diabo que fez isso, não é? A gente escuta as pessoas falando. Tiago, ele desmonta essa ideia, que Deus me tentou, o diabo fez isso. A responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é sua, meu irmão. Como Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, Adão culpa Eva pelo que aconteceu, pelo pecado que eles fizeram, a desobediência, dizendo que quem lhe deu o fruto foi Eva. Por sua vez, a culpa da serpente por ter enganado a Eva. Essa troca de acusação reflete a desobediência de Adão e Eva. A ordem que Deus deu em não comer o fruto proibido. Aí dá o início da responsabilidade pelo pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 12, o homem fala assim: a mulher que tu me deste para ser a minha companheira me deu o fruto que eu comi. E a mulher fala com Deus: a cobra, a serpente me enganou e eu comi. Querido irmão, querida irmã, nós também transferimos culpa para as pessoas, culpamos as pessoas. Sendo que a palavra de Deus diz assim: porque do interior do coração do homem saem maus pensamentos. Pare para pensar. Da onde está vindo essa origem da tentação? Da onde está vindo esse pecado dentro do seu coração? Peça ao Senhor para arrancar esse pecado dentro do seu coração, tirar ele dentro da sua mente. Acesse sua vida com o Senhor. A responsabilidade é sua, meu irmão. Segundo lição que nós vamos levar para casa: o processo da queda. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, descreve um ciclo que nós passamos. Um processo que vivemos. O primeiro processo é o desejo da carne, é a concupiscência, é os nossos desejos. O segundo processo é o consentimento desse desejo, é nós aceitarmos esse engano e vivermos com esse engano, mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo tendo esse encontro com Cristo. E o terceiro é um pecado consumado, continuar pecando, continuar errando, continuar se enganando. Porque nós estamos se enganando, meu irmão. Infelizmente, nós vamos para o inferno se continuarmos assim. Se nós não tivermos essa mudança, nós vamos para o inferno. E o que vai acontecer? A nossa quarto ponto é a nossa morte espiritual. Porque a responsabilidade é nossa. José, ele fugiu da tentação. Lá em Gênesis capítulo 39, explica a reação que José teve diante
da tentação de uma mulher bonita, a mulher de Potifar. José, ele fugiu daquela tentação ao ser agarrado pela roupa dela. Ele deixou nas mãos dela e saiu correndo, demonstrando a sua fuga física do pecado e o seu compromisso moral. É assim que tem que ser a sua atitude, irmão. Mesmo nas piores circunstâncias, a bênção de Deus continuou com José. Mas por causa de quê? Por causa da sua fidelidade, da sua pureza moral. É assim que nós temos que fazer. Na hora que o pecado nos rodear, nós temos que ter a responsabilidade, a fidelidade e a pureza moral, como José teve, e fugir do pecado. E na mesma palavra, lá em 2 Samuel, capítulo 11, Davi cedeu. Davi se perdeu, como muitos de nós estamos se perdendo. Foca a queda de Davi ao ceder a uma tentação e cometeu um adultério com Betseba. Ele cometeu esse adultério. Um ato que levou a tentar encobrir o pecado, a enganar todas as pessoas, com planos de assassinato. Um assassinato que culminou a morte de Urias, marido de Betseba. Mostra que até os maiores líderes, estou falando com você, podem pecar quando se deixam dominar pelos desejos. Cuidado, irmão, você não ser enganado pelos seus próprios desejos, as suas próprias vontades, ignorando deveres espirituais e morais. Por isso nós temos que estar firmes nessa palavra. Líderes, estou falando, estar firme nessa palavra, para a gente não desviar os nossos pensamentos. Isso que serve para um aviso que ninguém está imune à tentação. Todos nós estamos. E que a graça divina deve ser buscada para resistir a este mal, mesmo quando o espírito está pronto. Mas eu queria dizer, a carne sempre vai estar fraca. Então nós temos que estar sempre em vigilância. A palavra de Deus diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe esse pecado reinar na sua vida. Esse é o processo da queda. O segundo ponto. A responsabilidade é sua. E para finalizarmos, o terceiro ponto. De tudo que nós aprendemos em Tiago capítulo 1. A saída vitoriosa. A vitória em Cristo Jesus. Você poderia verificar? Há uma saída dessa situação que você se encontra. A palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. Vigia, meu irmão, tudo que está acontecendo ao seu redor. E seja um homem, uma mulher de oração, para que não caíres em tentação. Foge, igualzinho José fez. Foge também das paixões da mocidade, do seu passado. Foge disso. Enche-se completamente da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Viva com ela aqui guardada, para não pecar mais contra ti, para não pecar com o Senhor. Um homem deu um aviso, uma placa: cuidado, cão bravo. Mas mesmo assim ele entra nesse local. Ele não dá muito atenção para a placa. Aí o cachorro vai e morde esse homem. O que acontece? Ele culpa o dono. Ele culpa o cachorro. Tiago diria para mim e para você: você ignorou o aviso e agiu com a sua própria vontade. Assim somos nós. Deus sempre está nos alertando. Deus sempre está nos dando sinal. E nós não obedecemos ao Senhor. Não demos as placas avisando: cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Não fale isso. Tire essa ira dentro do seu coração. Tire essa raiva dentro do seu coração.
A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: Deus, ele é fiel e não permite tentação maiores do que podemos suportar. Deus sempre fornece para nós um escape para que possamos perseverar na obra dele. Uma promessa que, embora as tentações sejam comuns a todos os homens, a todas as mulheres, elas são insuperáveis. O que Deus providencia para a saída, o que Deus tem para nós é muito maior do que as tentações. Seja no meio da força, para superar a luta que você está passando, seja por forma de escapar de qualquer situação, né? Situação pecaminosa que nós estamos vivendo, né? Perseguição, acontece. E quando nós estamos nessa situação apertada, sempre, se for olhar por nós, por você, meu irmão, você vai escolher o pecado. Nós vamos cair, porque a nossa natureza é pecaminosa. Há uma saída para a vitória quando nós entregamos nossa vida a Cristo. A responsabilidade é sua, meu irmão. A saída para a vitória é você aceitar Jesus agora, meu irmão. Não importa o que você está fazendo, não importa o que está acontecendo na sua vida, a responsabilidade é sua. Eu queria dizer para você: examine agora o seu coração. É com você e Deus. Assim diz a palavra: o pecado não começa com uma queda, mas com um desejo que não é as pessoas que não conseguem se render a Cristo, pessoas que não querem ter mudança, querem continuar com essa vida pecaminosa. A responsabilidade, meu irmão, é sua, assim diz o Senhor. Se você está escravizado pelo pecado da sua mocidade, pecado que surgiu agora, saiba que Cristo veio para libertar você agora. A palavra de Deus em João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Só assim, meu irmão, que você vai conseguir libertar desse pecado. Significa que a verdadeira e completa liberdade, segundo a palavra de Deus, o cristianismo, é alcançada através só de uma pessoa, chamada Jesus Cristo, que liberta a pessoa completamente do pecado, da culpa e de todas as marcas da terra. A palavra de Deus diz que o Senhor encontrou um homem totalmente endemoniado, acorrentado, violento, e ao encontrar com Jesus, ele foi totalmente liberto. Até as suas vestes mudaram. Assim acontece conosco hoje. A salvação começa quando reconhecemos a nossa culpa e clamamos por Ele. A responsabilidade é sua. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus. Chega a Deus agora, e Ele chegará até. Hoje é dia de romper esse ciclo, esse processo que você vive de pecado. Aleluia, glória a Deus. Aceite agora, meu irmão, Jesus como seu Salvador. A responsabilidade é sua. Feche seus olhos. Eu queria orar pela sua vida. Fazer um ato profético na sua vida. Em nome de Jesus. Para mim e para você. Essa palavra serve para mim, meu irmão. Eu preciso. Eu necessito dessa palavra. Guardar essa palavra no meu coração. Feche seus olhos. Quero orar por você. Deus, Pai Santo e Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa rica e maravilhosa palavra. Deus, agora nós reconhecemos. A responsabilidade é nossa. Nós identificamos o princípio do nosso pecado, a natureza do nosso pecado. Nós reconhecemos o processo do nosso pecado e reconhecemos agora a nossa vitória em Cristo Jesus, porque nós estamos aqui com as mãos erguidas e aceitando Cristo. Pai Santo, Pai Poderoso, eu entrego esse irmão, essa irmã em tuas mãos. Abençoa, santifica e purifica a vida do irmão. Que a graça e o poder de Deus possa chegar na sua casa, que você possa ter a ciência, a consciência que a responsabilidade é sua. Aceite Jesus como seu Salvador. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, toda cilada, toda tentativa de Satanás contra a vida do irmão. Estou repreendendo agora em nome de Jesus. Receba agora a graça e o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Busque
Busque as coisas do Senhor. Busque a face do Senhor. Busque a palavra de Deus em oração. Para o quê? Para você conseguir eliminar completamente esse pecado que está na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.